2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Pedimos a tua bênção sobre este momento. Dá-nos fome da tua palavra, Senhor. Alimenta em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós darmos início ao estudo da carta, eu gostaria de abrir em 1 Reis 19. Vamos ler uma passagem aqui do profeta Elias, do versículo 1 ao versículo 8 de 1 Reis 19. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, eu voltei para esta passagem, pode parecer não haver relação com a segunda carta de Timóteo. O que acontece aqui é que Elias, e logo depois Jezabel falou que ia persegui-lo e matá-lo. E Elias sentiu medo de tudo aquilo, depressivo, foi para o deserto e falou: vou morrer, basta que eu morra. Por um lado, nós vemos no capítulo anterior Elias muito corajoso, afrontando profetas de Baal, dizendo: olha, cadê o Deus de vocês? Foi no banheiro. E no capítulo seguinte nós vemos Elias desanimado, com medo, fugindo de uma mulher, indo para o deserto, falando: basta, eu vou acabar com a minha vida. Tiago diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E aqui nós vemos o profeta Elias em toda a sua humanidade. Num momento corajoso, num outro momento cabisbaixo, abatido, deprimido. Assim somos nós, irmãos. Eu disse na semana passada que a segunda carta de Timóteo é um encorajamento ao homem de Deus num tempo de fracasso coletivo. Num tempo de desânimo, o homem de Deus precisa de um encorajamento. No tempo em que Elias estava desanimado, foi-lhe dado uma comida que fez com que revigorasse as forças dele para que ele caminhasse por 40 dias. O anjo disse: a jornada é longa. Irmãos, nossa vida cristã é bastante longa. Enquanto o Senhor não vier nos buscar, nós temos uma longa jornada pela frente. Que o Senhor esta noite nos alimente com esta palavra, para que nós, cansados e desanimados, possamos receber novas forças para prosseguir para o alto. O tema da minha mensagem é a vontade de Deus e a promessa da vida. São as palavras que nós encontramos em 2 Timóteo 1, versículo 1. E essas duas coisas, irmãos, a vontade de Deus e a promessa da vida, são como que tônicos revigorantes para nós. Entenda uma coisa:
Guarde isso no seu coração para sempre, irmão. Por favor, preste atenção nisso. O crente que não aprendeu sobre a vontade de Deus e que não aprendeu a descansar na soberania de Deus, ele estará uma hora orgulhoso e na outra hora depressivo. Ele estará orgulhoso quando as coisas vão bem, achando que os méritos são dele. Ele estará depressivo quando as coisas vão mal, achando que a culpa é dele e que ele não presta para nada. O crente que aprendeu sobre a vontade de Deus, sobre a soberania de Deus, ele descansa, sabendo que a sua vida está sob o controle do Senhor. O que Paulo está aqui dizendo para Timóteo é: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu disse na semana passada, de onde Paulo está escrevendo isso? Paulo está escrevendo de uma cela fria, algemado, pedindo por uma capa, porque ele sente frio. Paulo diz: a minha vida está chegando ao fim, está sendo derramada como libação, a minha partida está próxima. Ele queria ver Timóteo para se despedir, talvez, para animá-lo, para receber uma capa, para receber livros, mas ele sabia que a sua vida estava por um fio, ele estava acabando a sua vida. É interessante que um homem que está acabando a sua vida, a sua jornada, preso numa cela, diz, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Um homem, nestas condições, está escrevendo uma carta para animar um homem desanimado, que é Timóteo, que está vivendo num período de abandono da fé, de falsos mestres, um período como o nosso, que estamos vivendo aqui. Então que o Senhor fale aos nossos corações, mas que, como Elias, naquele momento de desânimo, essa comida revigore-nos para a nossa longa jornada. Porque, irmãos, como um alimento pode dar forças para um homem para uma jornada de 40 dias? Porque esse alimento é celestial, irmãos. A palavra de Deus é a única coisa que pode nos revigorar para vivermos. Então, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que veem as suas circunstâncias e falam: está muito difícil a minha caminhada, ou está desanimado consigo mesmo, fala: olha como eu tenho servido a Deus, olha as circunstâncias. Receba renovo do Senhor com essa palavra de hoje. Nós vamos esmiuçar este versículo, indo pelas 4 partes que identifiquei nele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a vontade de Deus, a promessa da vida e em Cristo Jesus. Parte final do versículo 1. E nós vamos verso a verso assim, porque nós não temos pressa. Tá? Então, a primeira coisa, irmãos, que nós notamos de cara, isso é só um prefácio, é uma saudação de Paulo a Timóteo, é que quando ele vai se apresentar a Timóteo, quando você fala sobre Paulo, você normalmente troca as palavras. Você fala apóstolo Paulo, ou apóstolo Pedro, ou apóstolo Tiago, ou apóstolo João. Mas eles não se apresentavam assim. Eles diziam: eu sou Paulo. Apóstolo é um dom que o Senhor me deu, uma vocação que eu recebi. E essa é a primeira coisa que nós identificamos aqui. Paulo é um homem, e o seu nome significa pequeno, o menor. É isso que seu nome significa. E nós sabemos que quando este homem foi chamado, ele tinha muita grandeza, porque ele era um dos maiorais, ele superava a todos com o seu rigor à lei, como ele seguia a lei, ele perseguia a igreja, ele tinha cartas e autoridade. Agora ele se tornou o menor, o apóstolo de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para a expressão, primeiro, irmãos, que não existiram muitos destes, né? Eles pararam em Paulo mesmo. Paulo é o último dos apóstolos. Então é uma honra para poucos homens. Nós fomos eleitos desde a fundação do mundo para a salvação. Paulo foi eleito antes da fundação do mundo para ser um apóstolo. É a soberania de Deus. Ele foi este homem eleito. Então é uma grande honra. Por exemplo, Atos 2,42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Certo? Efésios 2,20 diz que a igreja está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos. Veja que honra é ser um apóstolo. É uma honra muito grande, que Deus concedeu a este homem,
que ele fosse o apóstolo dos gentios. Um vaso preparado pelo Senhor, eleito antes da fundação do mundo para isso, para ser o apóstolo de Jesus Cristo. Essa era a vontade de Deus para a vida dele. Todos nós, irmãos, temos algo para... Paulo era o apóstolo de Cristo Jesus. Mas como será, irmãos, que Paulo via isso? Que hoje, existem aí hoje apóstolos, né? Eles dizem que são. Mas eu quero que você veja como Paulo enxergava a vocação dele. Há versículos na palavra de Deus e Paulo diz o que ele pensava sobre como Deus colocou no mundo os apóstolos. Qual era a visão que Paulo tinha acerca disso? E essa é a primeira coisa que nós aprendemos com esta saudação. Vamos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Paulo vai explicar o que para ele é um apóstolo. Como Deus colocou os apóstolos neste mundo e o que Deus faz por meio deles. 1 Coríntios 4, versículo 9 diz: porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado... Irmãos, quando você pensa no apóstolo de Cristo Jesus, eu aposto que a primeira coisa que você pensa não é isso. Não são estas coisas. Você sempre observa os privilégios, né? E agora, trazendo para as nossas vidas, que nós não estamos olhando apenas para Paulo, nós precisamos aplicar o texto a nós. Nós temos grandes privilégios em ser cristãos, né? Nós não somos apóstolos, mas somos embaixadores de Cristo neste mundo. Nós podemos levar a mensagem do Evangelho a outros. Nós fomos convidados a participar da mesma mesa que este apóstolo foi, a mesa do Senhor. O mesmo sangue que cobriu este apóstolo nos cobre, a mesma justiça. Nós temos muitos privilégios iguais a ele. Mas nós também temos um custo, não igual, mas semelhante ao dele a pagar. Quando nós pensamos nisso, nós não podemos ficar apenas com a parte boa do Evangelho. Existe uma parte amarga para nós também. Existe o negar a si mesmo. Quando nós olhamos este relato de Paulo, há alguém aqui sofrendo as mesmas coisas que ele? Eu não tenho dúvida que haja pessoas sofrendo entre nós. Mas há alguém sofrendo como o apóstolo Paulo sofria? Eu creio que não. E o que isso nos ensina? Que o homem que está escrevendo de uma cela fria, sabendo que ele vai morrer, quando ele descreve a sua vida, nós vamos ver um outro texto dele descrevendo como era a sua vida, como ele pode sempre poder animar a outros e dizer que ele tinha em vista a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essas duas coisas, irmãos, têm que nortear a nossa vida. A vontade de Deus e a promessa da vida. Se você perder essas duas coisas de vista, seu cristianismo, sua vida cristã não vai... Quando Paulo diz, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, você acha que quando eu li este capítulo 4, do versículo 9 ao 13 de 1 Coríntios, Paulo está lamentando a sua situação? Paulo não está lamentando a sua situação aqui. Na verdade, Paulo está corrigindo os coríntios, porque eles eram orgulhosos e soberbos, achando que já estavam reinando. E Paulo diz, olha, eu sou um apóstolo e a vida não é assim. A vida de um apóstolo não é essa. Como vocês já estão aí reinando, se a nossa vida como apóstolo é essa?
Se a vida dos servos de Cristo tem sofrimentos também. E o Senhor nunca nos enganou, não é, irmãos? Ele nunca nos enganou, oferecendo para nós, dizendo, se você vier, a vida vai ser tranquila. Não vai, irmãos. E o apóstolo que está escrevendo isso, está escrevendo de uma cela fria. Vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre a vontade de Deus. Ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele não é pela vontade dos homens, né? Aí contrastando com o que a gente vê hoje aí. Hoje os apóstolos são eleitos pela vontade dos homens, homem unge apóstolo aí, está cheio de apóstolo por aí. Mas Paulo diz, não, eu sou pela vontade de Deus. Mas deixe ir mais a fundo neste texto para aplicá-lo a nós. Tudo que você é, tudo que você passa, tudo que você enfrenta, todas as circunstâncias da sua vida acontecem pela vontade de Deus. Até mesmo as desagradáveis para mim, até mesmo estas, acontecem pela vontade de Deus. Mas deixe-me fazer outra pergunta. Quando você reclama das suas circunstâncias e das coisas que estão acontecendo com você, você está reclamando em última instância, mas é a vontade de Deus que eu passe por tantos momentos de sofrimento e de angústia? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é nos conformar a seu Filho Jesus Cristo. Nós aqui, irmãos, passamos por muitas coisas que nós não entendemos os porquês. Nós não entendemos. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos. A forma como somos tratados aqui pelo Senhor é muito melhor do que merecíamos. Porque o que nós merecíamos é o inferno. Este homem que está naquela cela em condições nada agradáveis, ele se alegra na vontade de Deus para a vida dele. Ele se alegra. Eu não era digno. Quando ele vai falar sobre o fato dele ser apóstolo, ele diz, eu nem mesmo era digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor de todos os apóstolos porque eu persegui a igreja de Deus. Isso está sempre na mente de Paulo. Paulo nunca fala do seu apostolado, de ser com orgulho. Está sempre na mente dele que ele foi alvo da misericórdia de Deus. E quando ele olha para as suas circunstâncias, seja na prisão, seja sofrendo açoites, como ele sofreu muitos, seja passando por tudo, ele sempre pensa, eu sou um alvo da misericórdia de Deus. Eu tenho uma promessa. Irmãos, é tudo questão de onde estão os nossos olhos. Como eu disse, o cristão que aprendeu sobre a vontade de Deus e descansa na soberania de Deus é um cristão feliz e pleno, independente da situação em que ele esteja. Nós nos debatemos e sofremos e nos angustiamos porque temos dificuldade em entender a vontade de Deus para a nossa vida. Temos em todas as áreas da vida. Há um versículo em Provérbios, por exemplo, que diz assim: Deus fez o rico e o pobre. Ambos Deus. A interpretação deste versículo é fácil. Deus fez homens que serão ricos e homens que serão pobres, e isso vai acontecer. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele diz, os pobres sempre vocês terão convosco. A explicação deste versículo é fácil. Há pessoas na soberania de Deus de que vão ter aqui nesta terra uma vida mais humilde. O propósito era um caso desse. Paulo não teve riqueza, não teve nada. Aqui, ele ajuntou, foi tesouros no céu, onde se deve ajuntar. Mas o que acontece com o crente que fica buscando estas coisas? Irmão, você está querendo dizer então que uma vez que uma pessoa é pobre, ela tem que ser pobre pro resto da vida e pronto, e se lascar para sempre? Não estou dizendo isso. Ela pode estudar, ela pode se qualificar, ela pode trabalhar, ela pode empreender, ela pode fazer muitas coisas. O ponto é, se essas coisas a tirarem do reunir do povo de Deus, da presença do Senhor, da leitura da palavra, isso não pode ser a vontade de Deus para a vida dela. Não pode ser. Será que ela não está correndo atrás de coisas que não foram a vontade de Deus para a vida dela? E por isso está se sacrificando tanto? Veja, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12,
Atos 9, 16. Atos 9, 16. Falando aí sobre a soberania de Deus, Paulo era um apóstolo pela vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus para aquele homem. Assim como todos nós, de acordo com a vontade de Deus, temos algo para servir ao Senhor. Ele era apóstolo. Alguém pode ser evangelista, alguém pode ser um irmão que exerce misericórdia. Todos nós temos talentos e dons a exercer. Atos, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai. Isso aqui é o Senhor dizendo para Ananias, quando Saulo tinha encontrado o Senhor em Damasco, estava com os olhos cegados, e Ananias tinha que ir lá encontrá-lo e orar. Vai, porque este é Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Essa é a primeira parte do chamado de Paulo, irmãos. Ele é um homem escolhido, um instrumento do Senhor para levar o nome do Senhor perante os gentios, perante reis, bem como perante os filhos de Israel. Digamos aqui que esta é a parte positiva do chamado de Paulo. E todos nós recebemos uma parte positiva do nosso chamado, que é o que nós devemos fazer, a honra que nós temos, o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Só que tem a segunda parte, que é o versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esta é a segunda parte, que está envolvido em Paulo ser um apóstolo de Cristo Jesus e está envolvido na vontade de Deus para Paulo. Antes de Paulo exercer o seu ministério, Paulo nem ouviu isso, porque isso o Senhor está falando com Ananias. Antes de Paulo ser chamado, Deus falou, esse vai ser um vaso escolhido. Esse é um vaso escolhido. Normalmente você vê as profetadas aí, ó, Deus tem um plano na sua vida. Tem as profetadas. Deus tem um plano, Deus vai te usar para isso, para aquilo outro. Eu nunca vi a segunda parte. Porque você vai ver o quanto você tem que sofrer pelo nome do Senhor. Essa segunda parte, as profecias atuais não contam. Mas sabe, irmãos, às vezes é tão difícil aplicar essas coisas para a nossa vida, porque isso está tão distante da nossa realidade. Porque os sofrimentos que nós passamos, muitas vezes, são causados pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas erradas, pelas coisas que fazemos. Aqui o texto diz que Paulo sofreria por causa do nome do Senhor. Nós sofremos muito pouco por causa do nome do Senhor, porque o nosso testemunho é fraco. A nossa vida... Mas, Pedro diz, se sofre como cristão, isso é uma honra. Toda vez que você sofre por ser cristão, é uma honra. Toda vez que você é zombado por crer no Senhor, é uma honra. É uma honra. E nós devemos observar isso, irmãos. Nós não devemos achar que aqui neste mundo é um lugar para honrarias. Paulo, inclusive, está animando Timóteo, porque nenhuma palavra é colocada por ser colocada nas Escrituras. Paulo faz esta saudação, dizendo quem ele é, e que ele está, e que o apostolado dele é em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, porque Timóteo acompanhou tantos e tantos sofrimentos de Paulo, e ele sabe que Paulo está preso agora. E para animar um homem, Paulo diz, está tudo bem comigo. A palavra de Deus não está algemada, ele já disse aqui, neste livro. Eu aguardo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Veja, irmãos, mais um texto onde Paulo fala de sua vida. Nós estamos abrindo este texto, irmãos, em conexão com a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus. E eu quero que você fique pensando aqui nas coisas que você tem vivido, as coisas que você tem reclamado, as coisas pelas quais você tem chorado também. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar.
em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ô, irmãos, você está vendo a quantidade de coisas que ele falou que ele sofreu? E você está vendo quando ele vai se dirigir a Deus, como ele fala sobre Deus? O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito. Que homem pode bendizer a Deus diante dessas circunstâncias, irmãos? Que homem pode louvar a Deus diante dessas circunstâncias, senão aquele que é alvo da graça e conheceu a vontade de Deus e tem os olhos na promessa da vida que está em Cristo Jesus? Que homem, irmãos? Irmãos, todos nós somos alvos do amor do Senhor e da graça e misericórdia que nos salvou, irmãos. Há uma vontade do Senhor para a nossa vida, e a vontade do Senhor não é somente coisas boas para nós. Há, irmãos, momentos ruins e difíceis. Há momentos de dificuldade. Há o crente que vai lutar com a sua saúde porque ele tem fragilidades. O próprio Timóteo tinha frequentes enfermidades. Há o crente que vai ter problemas dentro de sua casa, em seu casamento. Problemas de saúde na família. Desejos e sonhos de uma mulher que não são realizados na hora que ela quer. Acontece com todos, irmãos. Mas com relação a Deus, Ele é o Deus e Pai do Senhor Jesus. E Ele continua em Damasco. O governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenas para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo. Assim me livrei das suas mãos. Irmãos, é um pouco das coisas que Paulo passou em sua vida, irmãos. Você sabe que há outro momento em que ele está numa cela com Silas, preso, e o que ele está fazendo naquela cela é adorar ao Senhor. Irmãos, quando um homem entende a vontade de Deus, há crentes que falam da vontade de Deus com voz de lamento e tristeza. Ah, mas é a vontade de Deus. Não, irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós e para as nossas circunstâncias, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda, irmãos. Deus sabe. O homem que está escrevendo está preso com frio, não tem nada. Ele tem desejo de ver um irmão. Mas eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu conheço a vontade de Deus e eu sei que há uma promessa da vida. Irmãos, você quer ver um exemplo maior do que Paulo? É o Senhor que ele servia e seguia. Abre em Lucas 22, versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Deixa-me dizer uma coisa. Nós aprendemos aqui que não há problema nenhum em orar para que as suas circunstâncias mudem, para que o peso diminua, para que o cálice seja afastado. Não há problema nenhum. O Senhor fez isso. Não há problema em você estar numa situação difícil e clamar ajuda. Mas você precisa completar a sua oração como o seu Senhor completou. Porque você não é melhor do que Ele. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Deixe o Senhor fazer a vontade dEle. Peça para que você aprenda por meio das circunstâncias. Peça para que você aprenda o que Ele quer ensinar nas circunstâncias que você tem vivido. Não deixe de pedir para que, se possível, o cálice seja afastado. Não deixe. Peça, continue orando.
Mas confie na vontade do Senhor. Confie. Confie. Ó, irmãos, nós estaremos diante dele em breve, irmãos. Ele explicará tudo para nós. Ele é bom, irmãos. Quando nós não confiamos na vontade dele, nós estamos dizendo que ele não é bom, irmãos. Ele é bom. Ele sabe o porquê. Ele sabe, irmãos, que tipo de aguilhões precisam estar em mim. Ele sabe que tipo de coisas eu preciso passar para que eu não me desvie dele. Irmãos, se as aflições e as angústias me fazem orar mais, confie na vontade do Senhor. Como o apóstolo Paulo entendeu que tudo era pela vontade de Deus. Tudo. Não só a parte boas do seu apostolado, mas as coisas que ele sofria também, como ele estava sofrendo, era a vontade de Deus para a vida dele. E veja, nosso Senhor, veja o versículo 43 de Lucas que nós estamos lendo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, esta é a agonia e a angústia do nosso Senhor, que tem o seu ponto mais extremo lá no Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, o único que foi abandonado em um momento foi o Filho de Deus. Nenhum de nós jamais foi e será abandonado por Deus. Você entende isso, irmão? Nós não somos abandonados. Nunca, jamais te abandonarei. É o que o escritor aos Hebreus diz. Nunca fomos abandonados, mas o Filho de Deus foi abandonado na cruz do Calvário para que nós fôssemos acolhidos por Deus Pai. Mas não fuja da vontade de Deus, nem lute contra ela. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Vamos em Romanos 8, versículo 28 a 30. Este verso é muito conhecido, mas quando nós estamos passando pelos momentos de dificuldade, é nele que nós temos que lembrar, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo tem relação com Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus? Tem, irmãos. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados de acordo com o propósito de Deus para nós. Paulo é apóstolo, mas todas as coisas que acontecem em nossas vidas não são só as boas, irmãos. Se nós gostaríamos que estivessem todas as coisas boas cooperam para o bem, mas são todas elas, independente de quais sejam. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Continue o verso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto diz é que todas as circunstâncias que cooperam para o bem servem para nos conformar a Cristo Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Irmãos, o nosso futuro, nós podemos confiar na vontade de Deus, irmãos, porque Ele já sabe o nosso futuro. Ele já sabe qual é o fim da nossa jornada. Por mais que aqui, por breve tempo, sejamos provados por diversas provações, o Senhor já sabe qual é o fim da jornada. O fim da jornada é glorificou, é glória. O fim da nossa jornada é glória. E Paulo poderia animar Timóteo assim, do jeito que ele está fazendo. Glória. Pela promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ué, Paulo, mas você vai falar nessa carta que você vai morrer e você começa a carta falando que você tem uma promessa de vida? Sim. Porque eu não vivo com os olhos aqui e agora. Eu vivo com os olhos numa promessa da vida que está em Cristo Jesus. Voltemos lá, irmãos, para 2 Timóteo. Paulo
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então nós já vimos que para Paulo tudo é pela vontade de Deus, seja seu apostolado, seja suas circunstâncias, boas ou ruins. E eu disse, irmãos, que estas duas coisas fazem com que a gente viva corretamente. Não viva nem orgulhoso, nem depressivo. Quando a gente entende a vontade de Deus, a gente descansa. A gente descansa. Porque a gente sabe que Ele é bom e Ele cuida de nós. Embora no meio das nossas lutas, pareça que não, irmãos. Mas não se engane, Deus é bom. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o porquê das coisas. Agora, Paulo diz que seu apostolado é pela vontade de Deus, de acordo com a promessa da vida. Então, essas duas coisas. Eu entendo a vontade de Deus, então eu vivo tranquilo, independente das circunstâncias. Mas a promessa da vida, promessa fala de algo futuro. Quando o crente não entende a vontade de Deus, fica sempre reclamando, sua vida não vai, murmuração para lá e para cá, reclama das suas circunstâncias, reclama, não entende as coisas, bate a cabeça, briga contra Deus. Quando ele entende isso, ele está pleno. Ele sabe que em Cristo ele pode passar por todas as circunstâncias, que ele tem quem o cuide, quem o guarde, quem o proteja, quem está olhando por ele. Quando o crente não tem olhado para a promessa da vida, ele fica então buscando as coisas aqui da terra para se satisfazer. Ele fica buscando as coisas aqui da terra para lhe dar alegria. Irmão, numa cela fria você não tem nada. Numa cela fria, mas você quer coisa melhor do que essa, irmão? Se perguntassem a Paulo, você quer viver num palácio? Ou quer viver num palácio com tudo que tem direito? Ou você quer viver numa cela fria com a promessa da vida? Ele queria a cela e a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Porque é isso que realmente importa, irmão. Eu já disse que os falsos mestres querem tirar os nossos olhos da esperança futura para que nós olhemos para o agora. Ah, mas a gente não fica mais ouvindo falsos mestres, irmãos. Mas seu coração é um falso mestre terrível. Ele é enganoso. Está o tempo todo buscando as esperanças desta vida aqui. Só que essas esperanças não existem, elas são falsas. Este mundo promete muitas coisas e o nosso coração quer abraçá-las. E às vezes você fica frustrado. Mas tire os olhos disso e coloque na promessa da vida que está em Cristo Jesus. Independente da circunstância que você está enfrentando, você estará feliz. Vamos ver um pouco em outros versos, sobre a promessa da vida. Irmão, por que num versículo você fica indo para um monte? Porque é assim que nós precisamos ler a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus se auto-explica. Quando nós vemos aqui Paulo falar, a primeira pergunta é: que promessa é essa? Do que ele está falando? Então nós precisamos ver outros versículos falando disso. Tito, um livro à frente aí, uma carta à frente. Tito, veja que a saudação de Paulo a Tito é muito similar. Ele diz assim no versículo 1, capítulo 1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Como é esta promessa? Esta promessa é a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Pare para pensar um pouco sobre isso. Antes dos tempos eternos. Você consegue imaginar o que é antes dos tempos eternos? Isso aqui, na verdade, o que Paulo está dizendo é que não cabe na linguagem humana. Quando é que Deus organizou tudo isso?
É antes de tudo. Deus é Deus, não é que Ele existe, Ele é. Não tem tempo, Ele está fora disso. Mas antes que tudo existisse, Ele já deu aos seus filhos, nós nem estávamos aqui, uma esperança de vida eterna segura e certa. E Ele não pode mentir sobre isso. O que Ele prometeu vai se cumprir. Ele não pode mentir. E é antes dos tempos eternos. Quando você para pensar nisso, você tem que pensar. Olha a soberania de Deus de novo aí. Olha entender a vontade de Deus de novo. Antes que eu nascesse, todos os meus dias foram escritos no seu livro. Mas não só os meus dias foram escritos num livro. O meu nome foi escrito em outro livro. O meu nome foi escrito no livro da vida. Essa é a promessa da vida. O meu nome foi escrito no livro da vida. Com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sangue conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, veja se não é a estratégia de Satanás fazer com que a gente fique olhando para o aqui e agora, quando na verdade tudo que Deus estabeleceu. Veja, irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 25, sobre esta promessa da vida. 2,25, 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ainda em 1 João capítulo 5, versículos de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em nome. Ainda mais um texto, João 10, 28. Aí é o Evangelho mesmo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a vida, com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa promessa, irmãos, é uma promessa segura, que o Deus que não pode mentir prometeu. As ovelhas que o Pai deu ao Filho estão na sua mão e ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Quando você pensa nisso, então é por isso. Não, mas eu já creio nisso, eu já sei que essas coisas são verdade. É diferente, irmãos, quando há um homem preso numa cela, prestes a morrer, dizendo estas coisas. É diferente, irmãos. Porque isso não são conceitos na cabeça dele apenas. Isso é uma verdade implantada no seu interior que ninguém pode roubar, irmãos. Esta verdade está lá dentro. E ele vive ou morre por essa verdade. É por estas coisas que ele sofre, irmãos. Agora, deixe-me fazer mais uma pergunta que vocês já sabem a resposta. Esta promessa da vida que está em Cristo Jesus, garante aqui? Não, não garante, né, irmãos? De jeito nenhum. Por isso, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo disse assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que homem é esse, irmãos? É o homem que tomou 5 vezes 40 chibatadas menos 1, que foi apedrejado, que sofreu naufrágio, perigo de todos os lados, que era considerado como uma ovelha ao matadouro o tempo todo, enviado à morte, que está numa cela. Irmão, os sofrimentos de nossa vida são por curto período de tempo e não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. Não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. 1 Pedro 1. Nós estamos encerrando, irmãos. 1 Pedro 1, capítulo
1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu vou ler o versículo 6 novamente. Nisso exultais. Nisso o quê? Na salvação, no céu, nesse Deus bendito que nos regenerou, que nos guarda, que nos protege. Mas, no presente, por breve tempo, se necessário, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos irmãos, esta é a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esta promessa de que Paulo era um apóstolo em conformidade, de acordo com esta promessa, fez com que ele enfrentasse todas as circunstâncias de sua vida no presente, sabendo, não, tudo aqui é por breve tempo, há uma glória a ser revelada, eu vou enfrentar tudo isso. E ele está escrevendo para seu filho de Timóteo, na fé, que está desanimado. E ele precisa lembrar-se da promessa da vida. Toda vez que você se encontra desanimado, desmotivado, triste, angustiado, as coisas não estão acontecendo da forma como você queria, lembre-se da promessa da vida que está em Cristo Jesus. E que as coisas aqui são por breve período de tempo. Mas quando você lembrar-se disso, também lembre-se que a sua vida é uma grande oportunidade para servir ao Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo. Na verdade, os servos de Deus testemunham melhor nos momentos de sofrimento. Na verdade, os perfumes são exalados. Para fazer azeite, é necessário que se pressione as azeitonas. E para que Cristo seja formado em nós e para que nós demos um testemunho mais adequado, muitas vezes as nossas vidas são prensadas. Angústia, sofrimentos vêm sobre nós. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu quero concluir, irmãos, com a parte final, em Cristo Jesus. Porque Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E eu quero dizer que tudo, absolutamente tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo. E nós vamos ver. Fique com a sua Bíblia em 2 Timóteo. Você verá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos em Cristo Jesus que Paulo fala em 2 Timóteo. O primeiro é este, a promessa da vida que está em Cristo Jesus, versículo 1. O versículo 9 do capítulo 1 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, uma santa vocação em Cristo Jesus. Primeiro, promessa da vida. Segundo, santa vocação. Veja o versículo 13 deste capítulo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. O amor está em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, capítulo 2, versículo 10.
Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Só dá para viver piedosamente em Cristo Jesus. Versículo 15 do capítulo 3. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus nós temos a promessa da vida, a santa vocação, o amor, a graça, a salvação, o viver piedoso, a fé. Tudo está em Cristo Jesus. Isso só em 2 Timóteo. Se nós percorremos toda a Escritura, tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus. Para nós, os que cremos, Ele é a preciosidade, o mais formoso dos filhos dos homens. Entre 10.000 é o maior. Esse é nosso amado, irmãos. Isso é tônico, revigorante para nós. Irmãos, que a vontade de Deus e a promessa da vida que está em Cristo Jesus, que nós vemos aqui em 2 Timóteo, que serviu e que, ao continuar o estudo dessa carta, o Senhor continue falando a nós. Senhor, nós te agradecemos pela vontade do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos porque foi da tua vontade moer o teu Filho Jesus para nos salvar e nos chamar com santa vocação. Nós te agradecemos porque temos uma promessa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido acima de tudo e de todos. Senhor, que estas palavras estejam em nossa mente, em nosso coração, nos momentos de angústia e dificuldade de nossa vida, Senhor. E que possamos ser animados por ela e vivamos para te servir. Em nome de Jesus.